recebeu um pouco dessa unção aí? Amém? Que unção é essa? Sentiram algo diferente? Isso é poder do Espírito Santo. Que presença de Deus. Não sabemos se o céu desceu aqui, o que ocorreu, se nós subimos, mas estava uma glória manifesta do Senhor aqui no meio da igreja. E se formos lembrar nosso dia a dia tão atribulado, tão cansativo, tanta correria, momentos como esses são preciosos e quem nos proporciona é Deus. Estarmos aqui para adorá-lo, adorar o nosso Criador, para a gente ouvir a palavra, para orarmos juntos, estarmos em comunhão e recebermos aqui do dom da vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Agora nós vamos então para uma porção da palavra de Deus, uma mensagem do alto para os nossos corações. Eu peço que vocês estejam conectados, ligados, porque é a hora que vem a transformação, a cura, a libertação, a restauração. Por quê? Porque a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus nos esvazia de nós mesmos e nos enche de Deus. Amém? Profetizamos que nós vamos sair por aquela porta hoje cheios de Deus, cheios do amor de Deus, cheios da paz de Deus, cheios da justiça de Deus, cheios da restauração de Deus, Ele que é a fonte de água viva. Então é um momento precioso, mais alguns minutos para nós estarmos aqui ouvindo da santa e poderosa palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui, irmãos, com uma série denominada Viver com Sabedoria. Viver com Sabedoria e tivemos várias ministrações aqui acerca disso. Mas afinal, o que é a sabedoria do alto? A palavra diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, quer ser sábio, comece temendo ao Senhor. Isso não é ter medo do Senhor, irmãos. Todos já sabem, é confiar no Senhor, ter reverência para com o Senhor, amar a presença do Senhor e ter fé que Ele é poderoso para fazer o melhor em nossas vidas. Princípio da sabedoria, o temor do Senhor. A palavra nos diz também que o povo de Deus perece por falta de sabedoria. Não quer perecer? Então tema ao Senhor. Glória a Deus, eu creio que nós estamos precisando muito, irmãos, nesse tempo difícil de sabedoria. São tantas dores, tantas aflições, tantos problemas no dia a dia, tantas incertezas, tantos medos, tantas ansiedades que nós precisamos usarmos da sabedoria divina, para que a gente não sucumba nesse mundo, para que nós não sejamos engolidos pela cultura do mundo e venhamos a perecer. E Deus é o nosso Senhor. Amém? E nessa série nós pregamos aqui, ensina-nos a contar nossos dias, Senhor, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Viver um dia de cada vez. Também ouvimos aqui a ministração sobre perdão, perdão de Deus, perdão para com o próximo, gratidão no coração, a gratidão que agrada a Deus, mas a gratidão em qualquer circunstância, não só quando tudo vai bem. E também no culto dos lares, o Senhor tem usado os ministros, o Roger, para que também venha palavras como: abra a porta do teu coração para o Senhor entrar. Isso é uma atitude de sabedoria. Deus está conectado, então, a igreja toda, em tudo que está ocorrendo no culto de jovens. Então, Deus está num tempo falando muito conosco. Então, perece quem quer, porque a palavra está disponível. Então, nós estamos aqui hoje, cada dia mais saindo por aquela porta mais sábios, com a porçãozinha da sabedoria de Deus. E o que nós vamos fazer com isso? A sabedoria, à luz da palavra, irmãos, é para que a gente viva de uma forma como Jesus nos ensinou, exercitando a obediência, a humildade, o servir ao próximo, o amor, o perdão, a gratidão, para que nós não sucumbamos às circunstâncias que são tantas, e viver como Jesus nos ensinou, vai fazer com que a gente transcenda as dores, supere as dores, e a gente permaneça firme
nos propósitos do Senhor. É isso que o Senhor quer de nós, que nós permaneçamos firmes e que a gente se torne a mensagem a ser pregada lá fora, para os nossos filhos, para os nossos parentes, para os nossos vizinhos, para os nossos companheiros de trabalho, enfim, para a sociedade. O mundo precisa de pessoas referências, pessoas que sejam um bom perfume de Cristo, pessoas que sejam a carta de Cristo. Então, que o importante não é o que acontece aqui dentro, mas o que a gente faz lá fora com o que acontece aqui dentro. Pegar essa porção que Deus está nos enchendo até transbordar e levar lá para fora, para sermos de fato referência. É isso que o Senhor pediu para nós. Então, vivermos com sabedoria vai nos trazer isso e fazer com que se cumpra em nós, irmãos, uma promessa do Senhor que além da salvação, que já nos é garantida, a vida eterna, aquela promessa de João 10, versículo 10, parte B. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se Ele veio para isso, a promessa dele vem dele e Ele não pode mentir. Então está disponível para nós a vida abundante. Quem estraga somos nós, com nossas convicções equivocadas, com nossos egoísmos, com a nossa ingratidão, e a gente vai tropeçando, mas a palavra de Deus está aqui, sempre pronta para nos ensinar a não errarmos mais. O Senhor sempre nos dá novas chances sempre. Então hoje, quem sabe, é o dia de mudarmos aquela situação que tanto nos aflige no dia a dia, que tanto nos incomoda. A palavra de Deus tem poder para trazer cura, irmãos, na nossa mente e nos nossos corações. E hoje tem um tema aqui, vivendo a transcendência. Como precisamos disso? Foi falado muito aqui hoje de bom ânimo, na abertura, no louvor, e isso veio a confirmar a palavra de hoje. Precisamos, irmãos, de bom ânimo, de fé, de coragem, de superação e transcendência. Nós não podemos ficar olhando apenas para as circunstâncias, porque nós teremos, como foi dito aqui na abertura, lutas sempre, até o dia do nosso encontro com Jesus. Então não tem como passar por aqui sem termos essas tribulações, e é isso que nós vamos hoje estar ministrando aqui, uma palavra que o Senhor nos deu. Antes, porém, nós vamos ver um videozinho de 3 minutos, irmãos. Eu estava buscando essa palavra e lembrei desse vídeo. Eu não sei se eu já passei esse vídeo aqui lá atrás, é um vídeo antigo, talvez a maioria já pode ter visto, mas esse vídeo, sempre que eu vejo, me abençoa muito. Com esse vídeo, eu acho que não precisaria nem de pregar a palavra, mas é justamente o texto que nós vamos ler. Eu quero que a mídia solte para nós, se puder apagar as luzes. Vou tirar aqui para que estão ali também possam ver. No mundo tereis aflição, certo? Então não tem como eu dizer para você que é fácil, porque se o próprio Mestre, se o Messias que nasceu perfeito, tanto em sua forma física quanto em seu caráter, sofre aflição, que dirá eu que sou falho? Paulo Henrique Nascimento Pereira. Eu tenho 24 anos. Daqui de Coronel Fabriciano. A vida é aflita, o mundo é assim. Mas ele também fala, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Por isso eu venho trabalhar todo dia a gente vence uma vez. É muito fácil você dizer que a vida é injusta com você e dizer que Deus Todo-Poderoso tem que fazer a seu favor, uma vez que você se deita e espera a recompensa de Deus cair no seu colo. Mas se você parar para pensar, nenhum dos homens de Deus tiveram sua recompensa no colo. Abraão teve que largar sua família, Moisés teve que atravessar o deserto, Jesus, poxa, foi crucificado, né? Então, se você quer uma recompensa de Deus, faça seu esforço. Deus não vai te recompensar por ser uma pessoa à toa, entendeu?
A palavra diz que o trabalho dignifica o homem. Vamos ser dignos, trabalhar. Eu fico sempre aqui nessa mesma esquina da Caixa, do Bradesco. Se quiser vir cá comprar uma balinha, pode vir. Se quiser conversar do amor de Deus, pode vir 2 vezes. A gente está sempre por aqui. Beijão. Evangelho segundo João, capítulo 16, o verso 33. Jesus era autêntico demais, irmãos. Jesus não usava meias palavras. Ele não adocicava o teu discurso para angariar mais seguidores. João 16, 33. E as promessas do Mestre não são fantasiosas. Todos abriram? Amém? Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Palavras do Mestre. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Vamos mais uma vez? É tão conhecido, mas vamos meditar nisso? Eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, ou seja, vocês também vão vencer. Amém? Pai querido, obrigado, porque a Tua palavra, Senhor, ela penetra em nossa alma como uma faca de 2 gumes, Senhor, a ponto de dividir, Senhor, alma e espírito, Pai, nos trazendo restauração, renovo, cura, paz e a esperança da paz que excede todo entendimento humano que só tem no Senhor. Nós queremos buscar da Tua fonte cada vez mais, Senhor. Somos dependentes de Ti. Governa, Senhor, sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor. Fala conosco nessa noite conforme o Teu querer e nos dê ouvidos atentos para que em nós a nossa fé seja fortalecida, Pai. E saiamos por aquela porta de uma maneira diferente nesta noite, Pai. Muito obrigado. Faça-se essa noite, Senhor, a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. É uma passagem conhecida e que muitos cristãos não gostam muito de ouvir, porque fala que nós vamos ter aflições. Mas só não tem aflições mais nesse mundo quem já se foi. Quem está aqui tem. Então, muitas vezes, irmãos, não é as circunstâncias que tem que mudar. Muitas vezes o que tem que mudar é a nossa postura diante das circunstâncias. O Senhor quer que nós cresçamos. Esse moço provavelmente já deve ter orado para Deus curá-lo, mas Deus, Ele não dá sim para todas as nossos questionamentos, as nossas vontades, mas Ele nos capacita para viver nelas. É isso que ocorreu com o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, que foi acometido por um espinho, pediu: tira de mim, Senhor, tira de mim. O Senhor falou: não, minha graça te basta. Então, muitas vezes, o não de Deus é porque Ele nos quer transcendendo, superando adversidades, mas com bom ânimo, não murmurando, não reclamando, como o próprio rapaz do vídeo disse, não querendo que Deus faça conforme nós queremos, porque, irmãos, Deus não é o nosso empregado, Ele é o nosso Senhor. E se nós pedirmos com reverência, com o coração quebrantado, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Amém? Então essa palavra, irmãos, ela tem uma realidade interessante, porque isso faz parte do passado, do presente e do futuro. Aflições. Tivemos, temos e vamos ter.
E o Senhor usa aqui o verbo tereis, ou seja, terás sempre. Que é isso, pastor? Opa, não sou eu que estou dizendo, nós acabamos de ler. Palavras do mestre, no mundo tereis aflições. Jesus é sábio, ele já sabia o que nós passaríamos aqui. Somos seres caídos desde o Éden. Jesus veio para restaurar a nossa dignidade, a nossa humanidade, através dos teus princípios e valores que estão nas Escrituras sagradas. Então, se você está no mundo você terá aflições, porque o mundo é um lugar de aflições. Mas nós temos que lançar o nosso bom ânimo, ou seja, não deixarmos a nossa fé esmorecer. Vamos vencer o mundo através da fé. O que é vencer o mundo, pastor? É não deixar, meus queridos, tudo que o mundo joga contra nós nos engolir. Não deixar os princípios seculares tomarem conta da nossa vida, porque aí nós vamos realmente sucumbir. Porque o que o diabo quer é que a gente seja derrotado, mas ele que é derrotado, ele já foi derrotado lá na cruz. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então nós estamos diante de uma palavra poderosa que é dita por Jesus, uma realidade, irmãos, contundente. Por que Deus tem dado essas palavras para a igreja? Porque a gente atende inúmeras pessoas, eu e a pastora, e a gente vê as pessoas quase desistindo da fé, quase retrocedendo por conta de circunstâncias, e não pode, de repente a tua bênção está a pouco de acontecer. Persevere, não murmure, agradeça a Deus. Foi pregado aqui gratidão, em tudo dai graças, porque Ele já nos prometeu a salvação, a vida eterna, e tem outra promessa linda: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem fez essas promessas, irmãos, não pode mentir. Então nos agarremos a ela, para sermos um povo diferente, fortalecidos através da palavra. Essa diferença vai fazer lá fora, na nossa família, irmãos, com a nossa parentela, no nosso trabalho, na nossa faculdade, nos nossos relacionamentos diários. Jesus ensinou isso no Sermão do Monte. Jesus veio para nos tornar humanos como Ele estabeleceu, humanos melhores, com amor, com perdão, com compaixão, com graça, com humildade, com mansidão. Está tudo lá no Sermão do Monte. E a nossa salvação já é garantida nele, porque nós cremos que Ele é o Salvador único e suficiente das nossas vidas. Enquanto a salvação não vem, que nós possamos estar aqui nos preparando, porque ela já começa aqui, a eternidade começa aqui. Que a gente possa trazer a cultura do céu para a terra, irmãos. Isso é possível. Então, no mundo terás aflições, é uma afirmativa de Jesus, mas a notícia boa é que Ele nos capacita para suportá-las. Quantas vezes nós suportamos aflições e hoje a gente lembra: meu Deus, foi a tua misericórdia, foi a tua graça que me puxou pela mão e não deixou com que eu caísse e desistisse da fé. Quantos momentos difíceis, e esses momentos difíceis que vai fazer parte da nossa história, vai deixar nossos lombos mais grossos, irmãos, vai fazer com que a gente consiga na próxima adversidade estar mais forte ainda, e ensinar os nossos, ensinar os amigos, ensinar aqueles que não conhecem a palavra. Esse é o evangelho que Jesus prega. Porque o menino disse: é fácil reclamar, Senhor, estou te servindo, estou te adorando, estou ofertando, estou fazendo isso, aquilo. Mas Deus não quer saber nada do que você está fazendo, irmãos. Deus quer saber do teu coração. Por que você está fazendo? Coração. Por isso que no céu terá muitas surpresas. Coração. Um coração grato, como foi pregado aqui. Então, irmãos, não ouvir essas verdades, não acatar como sendo uma verdade do céu, é auto-engano. É um auto-engano nosso. Por quê? Nós vamos estar contra o que Deus disse. Jesus disse isso com uma contundência muito grande. Para todos nós, está explícito aqui no texto que nós lemos. E tem pessoas que parece que gostam de ser enganadas. Tem pessoas que resistem à verdade, porque às vezes a verdade dói um pouco. Mas é ela que vai gerar vida aqui dentro. Que vai gerar vida. Por isso que Jesus falava a verdade. Não adianta a gente receber palavras que massageiam o nosso ego
E lá fora, amanhã, a gente não sabe como lidar com uma situação adversa. Por isso que Jesus já dá esses alertas, irmãos. E nessa série, Viver com Sabedoria nós vamos crescer muito no nome de Jesus, como pessoas sábias, e todos vão ver em nós a glória resplandecida do nosso Senhor Jesus, no nome do Senhor. Então, irmãos, as lutas são que forjam o nosso caráter e nos fortalecem. São as lutas. Ninguém cresce no meio da festa. Na festa a gente só se diverte, dá risada, brinca, mas tem a cabeça no travesseiro à noite. Então as lutas vão nos fortalecer. Essa ideia de passar pela vida sem sofrimento, irmãos, sem dores, sem tribulações, é uma utopia, é auto-engano. Como eu disse, é ir contra o que Jesus disse. E esse rapaz aqui do vídeo, ele tem uma deficiência, ele está dizendo, essa é a minha realidade, eu tenho que conviver com ela. Qual é a nossa realidade hoje, diante do Senhor? Maio de 2023, pós-pandemia. Passamos pelo vale da sombra da morte. Então, se a aflição é uma realidade como está nesse texto, nós temos que buscar em Cristo a sabedoria para mudarmos a nossa maneira, irmãos, de olharmos a vida. É isso que Jesus fala, mas como, pastor? Pela palavra. É pela palavra. Uma das palavras que eu separei, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, está em Mateus 6, 22 e 23. Não precisa abrir, vamos ler junto aqui no telão. Mateus 6, 22 e 23. Como mudar nossa maneira de ver a vida? Olha o que Jesus fala no Sermão do Monte. Esse texto faz parte do Sermão do Monte. Se seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Pode passar. Mas quando seus olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão. Eu vou ler na versão que eu trouxe aqui. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo é cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Então, isso aqui é tremendo, irmãos, porque está falando aqui que a nossa vida é na proporção de como nós enxergamos as coisas e o diagnóstico que nós damos para as coisas. Se olharmos com o olhar de Jesus, com o olhar espiritual, nós vamos olhar as coisas com os nossos olhos cheios de luz. Então, se nós olharmos com olhares bons, nosso corpo terá luz. Se nós olharmos com crítica, com murmuração, com calúnias, o nosso corpo vai fazer o quê? Vai se encher de trevas. A maneira como nós olhamos as coisas, esse moço, ele olhou de uma maneira positiva. Ele não ficou reclamando da vida, questionando porque ele é desse jeito, falando que ele é injustiçado pela vida. E esse vídeo é antigo, depois disso eu fiquei sabendo que esse moço, ele recebeu uma oferta de emprego muito boa, hoje ele está empregado. Deus é Deus de todas as coisas. E ele deixou esse legado para quem quiser ouvir, ver e aprender. Então, os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. O Senhor está falando hoje, para ter bom ânimo, nós temos que mudar a nossa maneira de olharmos, irmãos. A pastora pregou sobre gratidão aqui, e Deus usou muito a vida dela, para ver como nós somos ingratos. A gente reclama, às vezes, de estar indo trabalhar de ônibus. Tem pessoas que não têm dinheiro nem para ir de ônibus. E por aí vai. A gente reclama que bateu o pé, bateu a unha encravada. Tem pessoas que queriam ter um pé para bater, não tem, irmãos. Então a maneira como nós vamos ver a vida vai nos dar essa sabedoria para levarmos a vida. Vocês viram que aquele moço, ele tinha um brilho no olhar, tinha Jesus no olhar dele, na vida dele. Por mais que a circunstância fosse adversa. E lá tinha uma pergunta: qual o seu problema mesmo?
Glória a Deus. Que o Senhor fale conosco. Ele não ficou olhando, irmãos, a deficiência dele. Ele não ficou preso àquela situação. E ele entendeu, quando ele entendeu o tem de bom ânimo, aquilo levou ele a fazer o quê? A transcender aquela situação. A ir e a superar. Ele usou de sabedoria, falou, eu vou superar isso, e hoje ele está bem. Porque com essa cabeça, com essa mente, com esse olhar sobre a vida, se ele estava agradecendo por aquele momento, imagine agora com um emprego bom em suas mãos que Deus deu. Então ele deve ter dito, eu não posso parar, o que eu faço? Então eu vou prosseguir com o que Deus me deu, com o que eu tenho e com o que eu sou. E eu sou o quê? Mais que vencedor por aquele que me amou. Ele me amou primeiro. Glória a Deus. Então nós temos que buscar, irmãos, em Cristo, a sabedoria para mudar a nossa maneira de olhar. Mudar a nossa maneira em todas as circunstâncias. Trabalho, casamento, finanças, dificuldades. É isso que o Mestre quer conosco quando ele diz essas palavras. Então, não é o que a gente vê, mas como a gente vê. Qual é o diagnóstico? Eu vi um problema no meu trabalho, eu vi aquilo, qual o diagnóstico eu vou ter sobre aquilo? Eu vou falar, não dá, eu vou desistir, eu vou falar, dá, eu vou com fé em Deus, eu vou superar em nome de Jesus. Uma visão vinda do alto. Então nós colocamos, irmãos, valores diferentes nas coisas de acordo com a maneira como nós olhamos. Por isso que a gente vê tantas pessoas com pensamentos e atitudes diferentes. Uma vê algo e daria tudo para ter aquilo. Outra menospreza tudo aquilo, para mim não serve. Por que acontece isso? A maneira como a gente enxerga, irmãos. E como está a nossa vida com relação a Deus? Uns não trocam o Senhor por nada. Outros o trocam por um pacote de bolacha. Por um prazer qualquer ou por dinheiro. Por quê? A maneira como nós vemos a vida, como nós enxergamos a vida. E o grande dia está próximo. Nós temos que ter essa reverência, porque nós não sabemos se amanhã o Senhor Jesus volta. Se o Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, está mais próximo do que a gente imagina. Então, a maneira como nós olhamos, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Amém? Essa é a sabedoria do alto, irmãos, que vai fazer com que a gente enxergue além, que a gente não sucumba às dificuldades, que a gente não fique com pena de si mesmo. Ah, eu sou um coitado só comigo. Por quê? Não. A circunstância adversa é que nós temos que superar, como esse vídeo nos ensinou, e como essa palavra de hoje está nos ensinando. Se o nosso problema é receio da aflição, e a palavra diz que nós teremos aflição, como nós temos que fazer então? Porque quem é de Deus é ser humano também, irmãos, nós não somos anjos, então passa por tribulação. A diferença é que a gente não se entrega, diante dos vendavais, das tempestades, dos mares agitados, porque como foi dito aqui, nós sabemos quem está no barco conosco. Já foi dito aqui uma vez, uma coisa é você passar uma luta, uma tempestade sem Jesus no barco. Eu não queria. Outra coisa totalmente diferente é uma luta, uma adversidade, uma tempestade com Jesus no barco. Aí é a certeza de chegarmos do outro lado, de alcançarmos o propósito, de sermos restaurados, renovados, de se cumprir em nós as promessas dadas pelo nosso Senhor. Então, saiba que conosco, na direção do nosso barco, da nossa vida, esse barco chamado vida, tem um mestre que nos conhece mais do que nós mesmos e sabe o que passa no interior do nosso coração. Como você chegou aqui hoje, o Senhor já sabe. Coloque essa situação no altar do Senhor. Aquele que é digno de honra e de glória. Aquele que cura, que restaura, que renova as forças, que protege, que vem com a justiça, que perdoa os pecados,
que vem com a provisão para aquele que está precisando. E Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Estamos diante de um Deus poderoso, que criou do nada todas as coisas, inclusive eu e você. E o Criador tem poder sobre a criatura. Basta termos humildade para deixarmos nossa vida sob a gestão dEle, sob o controle dEle. Fazer a nossa parte, esforçarmos, que o resto Ele fará. Ele sabe até onde vai a nossa limitação. Ele é Deus poderoso. Temos que crer, irmãos, nessa promessa que nós não estamos sós. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa promessa quem fez foi Ele. Porque senão, irmãos, o que as aflições fazem conosco geralmente? Ela tende a roubar o nosso ânimo. A gente já não adora mais como antigamente, a gente já não lê mais a Bíblia como antigamente, a gente não tem mais a mesma alegria, os mesmos sonhos, e a vida vai o quê? Definhando. Mas tende bom ânimo. Ele diz, porque eu venci o mundo, ou seja, vocês também vencerão. Basta não fraquejar a vossa fé. Estamos aqui porque cremos, somos o povo da fé. Então, por mais adversidades que possam vir, nós sabemos quem está conosco. E essa alegria ninguém pode tirar de mais. Então, nós não podemos esperar a ausência de tribulação, de aflição, para sermos felizes, plenos no nosso Senhor, para cumprir um propósito, para sermos bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons avós, bons tios, bons funcionários, bons patrões, bons cidadãos e bons cristãos, que alegram o coração do Senhor, que não envergonham o coração do Senhor. É isso que a palavra faz conosco. Não precisamos esperar ausência. Então, vai com a aflição mesmo, se não temos como. É o que o apóstolo Paulo fez e ele é mestre nisso. Senhor, tira esse espinho de mim, está me atormentando, Senhor. Como eu vou fazer a tua obra com esse espinho? Ninguém sabe que espinho era aquele. O Senhor fala, não, a minha graça te basta. Aquele espinho tinha um propósito, que era para o apóstolo não se tornar soberbo. E Paulo juntou o espinho com a graça de Deus e falou, eu vou com espinho, sem espinho, eu vou fazer o que tem que ser feito, amém? E o Senhor honrou esse homem ou não? Até hoje estamos falando de Paulo aqui, 2000 anos depois. Amém? Glória a Deus. O Senhor vai fazer uma obra da nossa vida através dessa série, para que a gente viva de uma maneira mais confortável no nome de Jesus. Então, irmãos, toma posse da bênção antes dela chegar. Como o próprio Paulo fez com Silas na prisão. Ele adorou o Senhor não porque a bênção já tinha chegado até ele. A bênção chegou depois que ele já tinha adorado. Nós temos que buscar ter essa fidelidade com Deus, mesmo nesses momentos, para não sucumbir. Nós temos que aprender com Jesus a lidar, irmãos, com as dores e aflições. Quem vai ficar em pé nesse tempo difícil? Aquele que aprendeu a lidar com dores e tribulações. Glória a Deus, vocês estão entendendo? Então vamos concluir, para a gente orar, irmos embora, tomar aquela sopa, aquele caldo quentinho. Amém? Glória a Deus. Outra realidade, irmãos, dessa passagem, é que Jesus é a fonte da paz. Amém? Já foi pregado aqui que Ele é a fonte da esperança, a fonte da misericórdia, mas Ele é também a fonte do quê? Da paz. Olha lá onde nós lemos no 16 de João. Tenho-lhe dito essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Ou seja, a paz, irmãos, não é no mundo. Se for buscar paz no mundo, nós vamos nos decepcionar com egoísmo, com ingratidão, com calúnias, com difamação, com injustiças, mas a paz é nele. A paz é no Senhor Jesus, mesmo em meio à aflição. A paz, para que vocês tenham em mim a paz. Por isso que excede o entendimento humano. A gente está numa luta, numa dificuldade, mas lá tem aquela luzinha acesa, aquela esperança, aquela graça aqui dentro, aquela paz que começa a transcender. E quando nós vamos ver, nós estamos já superando
aquele momento em Cristo Jesus. Não pela nossa força. Em mim vocês terão paz. Então, irmãos, pode ser no monte, no vale, na alegria, na tristeza, na bonança, na sequidão, quando vamos colher, como vamos plantar, em qualquer situação, porque é dentro, essa paz é lá dentro. É como se Jesus entrasse aí no teu coração e falasse assim, ó, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Aleluia! Ele sai, ele tem poder para entrar em nós, ele está batendo a porta. Como foi dito lá no culto dos lares, nós temos que abrir a porta, que é o nosso coração, para ele entrar e fazer morada. Então, ou vitória ou derrota, nós vamos ter a paz. Amém? Lembrando que mais que vencedores, não são aqueles que não perderam nunca, irmãos. Ninguém ganha sempre. Mas é aquele que não desiste nunca, que tem a fé no Senhor e vai para o propósito, para a vitória no nome de Jesus. Glória a Deus. Então, se nós estivermos nele, nós vamos ter a paz que é interna, é de dentro para fora. Exercitar, irmãos, o bom ânimo é ter sabedoria do alto, porque vai mudar a nossa maneira de ver o mundo, de enxergar as nossas lutas. Se enxergarmos nossas lutas com olhos bons, com os olhos de Jesus, é mais fácil superá-las. Mas com o nosso olhar carnal, nós vamos imprimir juízo, nós vamos julgar, nós vamos reclamar, nós vamos murmurar. Por quê? Porque nós somos seres caídos. Tudo isso aqui é pela fé, é pelo sobrenatural do Senhor que nós vamos conseguir uma mudança. E mudar histórias de vida é especialidade de Jesus. Amém? Eu era assim antes, agora eu estou assim. Teve um caminho, teve um percurso. E nesse percurso, independente de tudo, Ele esteve comigo, me levando pela tua poderosa mão. A gente vai aprender a olhar diferente sobre a vida, sobre Jesus, sobre a eternidade, sobre o nosso próximo, no nome de Jesus. E esse menino, irmãos, do vídeo, ele tinha tudo para ficar prostrado, olhando para as pernas dele, pedindo esmola, mas ele falou, não, eu vou enxergar a vida com outra perspectiva. Ele lê a Bíblia, ele citou ali Moisés, Abraão, Jesus, ele leu sabedoria de vida, ele é exemplo para muitos. Isso é vida. Que nós possamos olhar para a vitória de Jesus, porque Ele disse, eu venci o mundo, você pode também. O bom ânimo vai mudar a nossa maneira de olhar, e quem muda a maneira de olhar para as coisas, para as situações, com bom ânimo, ninguém para, você vai se tornar uma tocha na mão de Jesus. Você vai ser aí guerreiro de Jeová no teu trabalho, na tua família, transcendendo situações e circunstâncias. Porque no mundo, irmãos, jaz o maligno. Nós não temos nada para esperar do mundo. O mundo, como diz Paulo, é amante de si mesmo, egoísta, falso. Mas nós temos um Jesus que é bom, e fazendo assim, agindo dessa forma, irmãos, 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque aos anjos dele ele dará ordem ao teu respeito. Esse é o amor de Jesus para conosco. Nós vamos encerrar aqui, sabendo que quem vive nele corretamente não se prostra, irmãos, não se prostra jamais. E se nós estamos vivendo tempo de cansaço, tempo de fadiga, eu quero encerrar essa ministração com vocês, para que a gente fique com os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu quero encerrar com um texto que está em Isaías 40, do 28 ao 31, depois nós vamos orar. Medite nisso aqui, ó. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças.
Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém e amém. Vamos dar um forte aplauso ao nosso Deus? Aleluia! Vamos ficar em pé? Quero chamar o louvor aqui. Fique em pé meditando nessa palavra, na tua vida. Se você veio hoje aqui, entrou aqui cansado, ou desanimado, ou sem perspectiva de vida, saiba que o Senhor te trouxe nessa noite para te dar uma nova perspectiva de vida, uma nova visão sobre o problema que você está passando, quer seja no trabalho, quer seja no casamento, quer seja no relacionamento com a parentela, quer seja com finanças, quer seja com doença física, emocional. O Senhor é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, e é a fonte da cura, é a fonte da libertação, a fonte da restauração, a fonte da justiça sobre as nossas vidas. Ele não tem prazer em sofrimento. Ele permite para que nós possamos crescer como filhos amados dele. Descanse teu coração agora, eleve a tua mente cativa àquele que te trouxe até aqui, aquele que te quer bem, e aquele que te pega no colo nessa noite, aquele que está pegando no colo nessa noite, aquele cujo teu nome está na palma da mão dele. Ele te conhece pelo nome. Ele te sela nessa noite com o selo do Espírito Santo e diz: você é meu filho, você veio aqui porque eu te amo. O Espírito Santo te convenceu a estar aqui nessa noite. E hoje é noite de milagres, hoje é noite de cura. A palavra dele não volta vazia. Se você entrou aqui, você vai receber nessa noite. Receba da unção do óleo transbordante do Senhor. Não importa se você falhou ontem, se você errou, Ele te dá uma chance nova a cada dia. Vem, filho meu, tem de bom ânimo, não perca a fé, eu estou contigo. Busque a sabedoria em mim, e eu a darei, para que você viva o propósito lindo, abençoado e maravilhoso que eu tenho para você nessa terra. Ainda não acabou, filho, ainda não acabou. Há muito o que fazer, há legado para ser deixado ainda. Toma posse, vamos ouvir uma canção. Feche